Aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora continuar, a gente vai logo acabar esse módulo, se Deus quiser, essa semana. Tenho 3 horas no estúdio, fiquei morto de feliz. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. Professor desse exagerado, tá bom. Turma, então vamos lá. A gente está conversando então sobre pena privativa de liberdade. Vimos que existem 3 espécies de pena privativa de liberdade, que é a reclusão, a detenção e a prisão simples, e que elas podem ser cumpridas em 3 regimes, que é o fechado, semiaberto e o aberto. Só a prisão simples, que aí eu não vou ficar repetindo isso o tempo todo, ela não é prevista o regime fechado. E aí, turma, a gente está conversando sobre o regime aberto. Mais especificamente, a gente está conversando sobre quando o regime aberto pode ser convertido em prisão domiciliar. E quando é, professor, que o regime aberto pode ser convertido em prisão domiciliar? Essas hipóteses estão no artigo 117 da LEP, que é a Lei 7.210 de 84. Aí eu trouxe para vocês só uma observação, que é em relação à conversão de prisão preventiva em domiciliar, que está no artigo 317 e 318 do Código de Processo Penal. Para você saber e memorizar que essas hipóteses são diferentes da conversão do regime aberto para a prisão domiciliar. Só para você saber e não cair em pegadinha de prova. Aí eu disse, turma, a diferença é que a prisão preventiva, ela ocorre quando não há trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Já os regimes, em regra, em tese, eles começam quando há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porém, todavia, aí eu fiz a seguinte observação, aliás, eu relembrei a seguinte observação. A jurisprudência, ela admite que desde a prisão provisória, ou seja, desde antes de transitar em julgado a sentença penal, é possível a execução penal. Então, a execução penal, os benefícios da execução penal, esse que a gente está explicando, eles são aplicáveis mesmo que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tudo bem? Aí, beleza. E aí, turma, só para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa conversão do regime aberto em prisão domiciliar, fiquem atentos, e eu até já fiz essa observação, fiquem atentos por conta que o Supremo ele vai julgar se é possível, caso não haja vaga em regime semiaberto, se é possível a prisão domiciliar. Professor, não estou entendendo. Deixa eu explicar melhor. O artigo 117, ele fala dos casos em que o juiz pode converter o cumprimento de pena do regime aberto para a prisão domiciliar. Só que a jurisprudência, ela já admite que caso não haja vaga ou não exista o regime aberto naquela cidade, então não há vaga na casa de albergado, ou não existe casa de albergado nem estabelecimento adequado. A jurisprudência já admite que essa ineficiência do Estado, ou seja, não haver vaga em regime aberto, ela já admite que o preso ele não pode sofrer, ou seja, ser punido pela ineficiência do Estado. Porque antigamente se dizia assim, se não há vaga em regime aberto, coloca o cara em semiaberto. Opa, de jeito nenhum. A jurisprudência hoje já coloca que se não há vaga em regime aberto, o cara vai cumprir pena em prisão domiciliar. Então, além dessas hipóteses do 117, a jurisprudência ela já admite que caso não haja vaga no regime aberto, ou caso não exista o estabelecimento adequado ou a casa de albergado, caso não exista aquele estabelecimento, ou caso não tenha vaga, o indivíduo, ao invés de cumprir pena no semiaberto, que é mais gravoso, ele poderia cumprir pena em casa, além dessas. Então isso já é pacífico até, digamos assim, bem majoritário, não pacífico, eu no direito é muito complicado algo pacífico, mas já é bem majoritário, que além dessas hipóteses do 117, tem também o fato de não se tiver vaga ou não existir o estabelecimento adequado ou a casa de albergado, o cara poder cumprir pena em casa, em prisão domiciliar. E o Supremo, pessoal, ele foi chamado a se manifestar, ainda não foi colocado em pauta de julgamento, quando foi eu avisar vocês. E se eu não estiver mais gravando, aí eu posto no site que tem na parte de artigos. Pois é, aí o Supremo foi chamado a se manifestar, e ainda não está em pauta quando é que ele vai julgar isso, mas se espera que é recentemente, é que se não houver vaga no regime semiaberto, se é possível o cara também cumprir pena em prisão domiciliar.
E esse é um julgamento que está sendo muito esperado, porque até como eu já conversei com vocês, vai beneficiar muita gente do mensalão. Então, muita gente do mensalão foi condenada em regime semiaberto, e aí, dependendo do que o Supremo decidir, se não tiver vaga no semiaberto, você pode cumprir pena em casa, em prisão domiciliar, dependendo do que o Supremo decidir, eles vão ser beneficiados por isso. Ao invés de cumprir pena em regime aberto, ou seja, ir se recolher toda noite em casa de albergado, eles vão cumprir pena em casa. Aí vai ser praticamente a mesma coisa, né? Eles vão ficar em prisão domiciliar. Ou seja, eles vão poder trabalhar o dia todo e voltar para dormir em casa. Ou seja, não muda praticamente nada. E o que se especula é que o Supremo, quando decidir essa questão, ele vai fazer uma súmula vinculante. Aí a gente tem que esperar para ver se sai ou não essa súmula vinculante e eu vou atualizando vocês. Beleza. E aí, turma, voltando para o Código Penal, a gente encerra os regimes e agora a gente vai falar das disposições especiais. Então, já vimos regime fechado, semiaberto e aberto. Depois que a gente falar das disposições especiais, eu estou seguindo a ordem do Código Penal. A gente passa a falar das penas restritivas de direito. Falando das penas restritivas de direito, a gente passa a falar já da multa. Até para diferenciar uma pena restritiva de direito, que é a prestação pecuniária, da multa. Que o aluno às vezes tem muita dúvida. Aí o artigo 37 do Código Penal ele vai falar: as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, ou seja, não pode misturar homem e mulher, observando os direitos e deveres inerentes à sua condição pessoal, ou seja, todo presídio feminino deve ter um berçário, o masculino não, mas o feminino sim. Por quê? Porque é capaz da mulher ou engravidar no próprio presídio, durante as visitas íntimas, ou então já ser presa já grávida. Aí então, observando os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como no que couber o disposto neste capítulo, no que couber, sempre observando as condições peculiares das mulheres. Os direitos do preso. O artigo 38 diz: o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda privativa de liberdade. Então, todos os direitos, impondo-se todas as autoridades e a todo mundo o respeito à sua integridade física e moral. Então, o preso não goza mais do direito de ir ao shopping, por exemplo, porque é um direito atingido sobre a sua liberdade, né, de ir ao shopping. Mas o preso tem direito a tratamento nominal, como diz a LEP, tem direito ao respeito à sua integridade física e moral. E aí vem sempre a questão, quando eu estou dando aula nisso, principalmente presencial. Professor, e me diz uma coisa, e o voto? O preso tem direito ao voto? Turma, o artigo 15 da Constituição diz assim, ó: é vedada, é proibida a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, seus defeitos mesmo, professor, foi um ato falho aí, mas passou. Pois é, então, o artigo 15, inciso 3 da Constituição traz um caso de suspensão dos direitos políticos do preso. Então, o preso tem seus direitos políticos suspensos. Aí vai sempre aquele aluno e levanta a mão, e antes de ele levantar a mão eu já falo: professor, mas vem cá, por que que então em época de eleição ficam algumas urnas eletrônicas dentro do presídio? Turma, em época de eleição ficam urnas eletrônicas dentro do presídio, exatamente porque o presídio ele tem não só presos definitivos, ou seja, não só condenados com trânsito em julgado. O presídio, ele muitas vezes, lá estão inseridos presos provisórios, presos que ainda não têm trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então esses presos provisórios, presos que ainda não tiveram o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, esses presos provisórios têm sim o direito ao voto. Só não tem, como diz a própria Constituição Federal, o condenado criminal com trânsito em julgado, enquanto durarem os efeitos da condenação. E a gente vai estudar ainda os efeitos da condenação. Então, enquanto durarem os efeitos dessa condenação, ele não tem direito ao voto. Depois ele recupera os direitos políticos dele. Então, beleza. O preso ele conserva todos os direitos, menos os atingidos à liberdade, em relação à sua liberdade. O artigo 40, você está vendo que é muita legislação, né? Mas drogas, ó. Mas penas realmente, como eu já tinha alertado, é muita lei. E mais na frente eu vou fazer exercício com vocês, tá? O artigo 40 diz: a legislação especial
regulará a matéria prevista no 38 e 39 deste Código. Ou seja, a LEP ou outra legislação especial regulará o direito das mulheres presas, das presidiárias, bem como, pessoal, o do artigo 39 do Código Penal, que é a permanência dos direitos do preso, salvo os atingidos pela liberdade. Bem como especificará os direitos e deveres do preso. A LEP já faz isso, ela já especifica os direitos e deveres do preso. Os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Então aqui o artigo 40 está falando do que a legislação especial tem que trabalhar. Aí, turma, a gente vai, no curso de legislação especial, caso eu faça, aí lá eu vou estudar com vocês os direitos do preso, os deveres do preso, as faltas graves, porque só a LEP pode legislar sobre falta grave, falta leve, aí pode ser disciplinada pelo estabelecimento, falta leve e média, pode ser disciplinada pelo estabelecimento prisional, ou seja, pelo diretor da penitenciária. A LEP já fala das infrações disciplinares no caso de falta grave, revogação, a LEP fala de regime, revogação de livramento condicional, por exemplo, ou transferência de regime, a LEP também fala, tudo isso a gente vai aprofundar um pouquinho mais, aqui não é o momento. E aí, turma, o artigo 41, ele fala de algo do Código Penal que acontece bastante, que é a superveniência de doença mental, ou melhor, tenta-se acontecer bastante. Diz assim: o condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta, outro estabelecimento adequado. Turma, os presos adoram, alguns deles, se beneficiar com esse artigo 41. O que é isso? Às vezes acontece do cara entrar para cumprir pena em estabelecimento prisional e ele fica doido mesmo. Aí o que é que o juiz faz? Transfere ele do regime fechado ou do qualquer outro regime que ele esteja cumprindo para o manicômio, para o hospital psiquiátrico. Aí, turma, isso acontece porque o cara ficou doido mesmo, mas às vezes acontece, e às vezes até corriqueiro isso, do preso entrar no presídio e começar a comer cocô. E começar de propósito isso, a passar cocô nos braços, em si, pra quê? Pra todo mundo achar que ele tá doido. Se sobrevém uma doença mental durante a execução penal, o juiz das execuções manda que ele seja transferido do estabelecimento prisional para o manicômio. E no manicômio, além de não ter vigilância, acaba que a maioria das vezes, quando se nota que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e nota que ele ficou bom, acabou, ele está solto. Ele não precisa, na maioria das vezes, voltar para cumprir pena no presídio. Então existem vários benefícios do cara ficar doido, ou pelo menos fingir que ficou doido, né? Que às vezes se tenta enganar, mas tem peritos, tem médicos, psiquiatras, psicólogos que fazem essa avaliação para ver se ele realmente ficou doido, para ver se ele está só fingindo. Beleza. E aí, turma, tem um próximo instituto, antes da gente começar a falar sobre pena restritiva de direito, que é o Instituto Benéfico da Detração. A detração é o seguinte: computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa, mas prisão administrativa, isso aí é algo que o professor de processo penal vai discutir com vocês, como regra não existe mais. Ah, mas existe um tipo de prisão. Não, aqui não é o momento. A regra é que prisão administrativa ela não vai existir mais. A prisão administrativa é aquela determinada pela autoridade administrativa e não pela autoridade judicial. Como a Constituição fala que ninguém será preso, salvo em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente, a regra é que não existe mais a prisão administrativa, que é aquela determinada não pela autoridade judicial, e sim pela autoridade administrativa, quando não está em prisão em flagrante. Então deixa que isso o professor de processo penal discute. Então computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, lembre sempre que vale também para a medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa ou o de internação e qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. O que é que o artigo 42 está dizendo para a gente? Está dizendo, pessoal, que o tempo que o cara passa preso antes de transitar em julgado
quando sair a condenação dele, esse tempo que ele passou preso, ele computa na pena que a ele vai ser aplicada. Então é muito comum mesmo, porque vocês sabem que infelizmente os processos acabam demorando um pouquinho aqui no Brasil. E é comum do cara cumprir tanto tempo de prisão provisória que quando sai a condenação dele, falta só um mês ou às vezes já passou o tanto de pena que ele precisava ter cumprido. Então às vezes eu passo 3 anos e meio na prisão, aí sai minha condena, enquanto estou respondendo o processo, aí sai minha sentença penal condenatória e transita em julgado, e minha pena foi de 4 anos. Opa, só falta cumprir mais 6. Isso é a detração. É a possibilidade de você computar na sua pena definitiva o que você cumpriu provisoriamente, seja no Brasil, seja no estrangeiro. Então, o que o goleiro Bruno, por exemplo, está cumprindo antes de transitar em julgado, e ainda está em fase de recurso, muito embora já tenha condenação, o que o goleiro Bruno está cumprindo, quando sair a condenação definitiva, vai computar. Ou seja, o que ele cumpriu vai diminuir do tanto que ele precisa cumprir no futuro. Esse é o fenômeno da detração. E só lembre que a detração não serve apenas para pena privativa de liberdade. A detração serve também, queridos amigos, para medida de segurança. Pois muito bem, acabamos pena privativa de liberdade e a gente passa agora, turma, a falar sobre a próxima pena. São as penas restritivas de direito. Não esqueça, sanção penal é um gênero com 2 espécies, as penas e as medidas de segurança. A pena tem 3 espécies. Pena privativa de liberdade, que a gente já estudou as coisas mais importantes sobre pena privativa de liberdade. Pena restritiva de direito e pena de multa. Agora a gente vai estudar as penas restritivas de direito. E novamente você vai notar que é muita legislação, porque nessa parte o legislador já define praticamente tudo pra gente. O que é bom pro candidato, né? Ele precisa só ficar memorizando as leis. Só, né, professor? Isso é muito engraçado. Pois é. Aí deve alguém estar se perguntando, professor, mas peraí, você já acabou de falar pena privativa de liberdade e eu não entendi como é que é a dosimetria da pena. Aí eu te peço para ter um pouquinho de paciência. Dosimetria da pena, que é quanto de pena privativa de liberdade o juiz vai aplicar o condenado. Isso é uma matéria que a gente vai ver mais na frente. Por quê? Porque depois que ele aplica a dosimetria da pena, ele vai ver se dá para o cara, ao invés se dá para a pena privativa de liberdade ser convertida em pena restritiva de direito. Então eu preciso que você saiba o que é pena restritiva de direito para que eu explique a dosimetria da pena. Depois, se não desse benefício de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, o juiz vai ver se dá para aplicar o SUSI. Mas tudo isso a gente vai ver e vai aprofundar mais na frente. Por isso, eu peço que você tenha só um pouquinho de paciência. Vamos lá, tenha fé, turma, vai dar tudo certo. O artigo 43, então, ele fala das espécies de pena restritiva de direito que tem. Pena restritiva de direito, ela é mais branda do que pena privativa de liberdade. Porque a pena privativa de liberdade, ela acomete, ela atinge um bem jurídico mais importante da gente fora a vida, que é a liberdade. Muitas vezes o cara sem liberdade não quer nem ter a vida, né? Então, existem as penas privativas de liberdade e existem as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito são aquelas que não atingem diretamente tua liberdade, não tolhem por completo a tua liberdade, mas elas atingem certos direitos teus. Então diz assim, as penas restritivas de direito são prestação pecuniária, que a gente vai ver, perda de bens e valores, prestação de serviço público à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. Turma, essas aqui, doutrinariamente falando, são as PRDs, são as penas restritivas de direitos real. Por que pena restritiva de direito real? Porque, queridos amigos, elas implicam tão somente em um pagamento de uma prestação pecuniária, um pagamento, uma perda de bens ou valores, como a gente vai ver. Já o inciso 4, o 5 e o 6, eles prevêem PRDs, ou seja, pena restritiva de direito pessoal. Por que pena restritiva de direito pessoal? Porque aqui é necessário uma prestação do próprio indivíduo. Aqui é necessário que ele preste serviço à comunidade, que ele tenha limitação do seu final de semana ou interdição
temporária de seus direitos. Então, turma, sempre existiram essas 5 espécies de pena restritiva de direito. Acontece que a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, lá no artigo 28, ela trouxe outras espécies de pena restritiva de direito. Eu disse para vocês, caso eu vá aqui para o Dragão do Mar, que é um centro cultural aqui de Fortaleza, que é bem legal lá, e eu vá aportando drogas para consumo pessoal, ou seja, eu vou comer maconhazinha para dar uma puxada por lá, aí pode, pessoal, a autoridade policial me levar para delegacias, faz o TCO e eu estou liberado. Caso o juiz, que aí vai seguir o rito sumaríssimo, o rito dos juizados especiais, como isso é matéria de processo penal, caso eu seja condenado, aí o artigo 28 da Lei de Drogas vai falar assim, o juiz pode aplicar advertências sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e comparecimento pessoal e obrigatório a curso para falar sobre os efeitos da droga. Ou seja, turma, a advertência sobre os efeitos da droga é uma pena restritiva de direito que não existia antes. Você não está vendo aqui, ó, advertência sobre os efeitos da droga. Comparecimento obrigatório a curso para falar sobre os efeitos da droga também não tinha essa PRD antes. A Lei de Drogas ela trouxe. Professor, trouxe essas inovações. E professor, vamos supor, eu estou vendo aí que a advertência sobre os efeitos da droga, o juiz vai e te adverte, né? É, exatamente. Agora, prestação de serviço à comunidade, comparecimento pessoal é obrigatório a curso para falar dos efeitos da droga, é obrigado que o cara esteja lá, o cara vá. É, exatamente. Se o cara não for, hein? Se o senhor for condenado a dar aula de graça numa escola pública e o senhor não for. Aí nesse caso, pessoal, o juiz me chama e me aplica admoestação verbal. A admoestação verbal é um carão, menino feio. Te mandei ir prestar serviço à comunidade, você não foi. Então, tô te dando carão. Pois é, admoestação verbal, e se eu continuar aí, se eu continuar sem ir, aí o juiz me aplica multa. Pois muito bem, a admoestação verbal é algo que também não estava presente aqui. Então a doutrina diz que esse rol do artigo 43, que traz penas restritivas de direito, é um rol exemplificativo. Já que existem outras penas restritivas de direito, até a Lei de Drogas em 2006 já inovou essas penas restritivas de direito. E o que é legal é que o Código Penal ele define, ele conceitua pra gente quais são essas penas restritivas de direito. Então bora lá. No artigo 45, parágrafo 1º, é dito assim: a prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima ou a seus dependentes. Turma, aqui está grifado as principais diferenças para que você possa, a gente vai já diferenciar a prestação pecuniária de pena de multa. E aqui está grifado as principais diferenças. A prestação pecuniária é o pagamento de dinheiro à vítima ou a seus dependentes ou entidade pública ou privada, com destinação social, de importância fixada ao juiz, pelo juiz, não inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidente os beneficiários. Olha então o que é que está dizendo o parágrafo 1º, que a prestação pecuniária é você pagar dinheiro à vítima, a seus dependentes ou entidade de direito público ou particular, ou seja, as vítimas, a vítima do crime. Que esse pagamento de prestação pecuniária vai variar de 1 a 360 salários mínimos. E que quando você pagar isso, deduz do montante da condenação de eventual reparação cível. Professor, não estou entendendo. Turma, é o seguinte, de acordo com o artigo 387 do Código de Processo Penal, o juiz, ao condenar, tem que fixar o mínimo de indenização que ele acha cabível. Como assim, professor? Turma, acho que quase 100% dos casos em que há uma infração criminal, há consequentemente uma infração cível. E a infração cível, ou seja, se há infração criminal, na grande maioria mesmo dos casos há uma infração cível. E a punição do direito civil é pedir dinheiro, é reparação de danos morais e materiais.
Pois muito bem, desde 2008, o artigo 387 foi alterado do Código de Processo Penal e lá tem os requisitos da sentença penal condenatória. Um dos requisitos da sentença penal condenatória é exatamente o juiz criminal fixar o mínimo de indenização que ele acha cabível em relação ao crime. Veja, é o mínimo de indenização, porque se a vítima acha que merece mais, nada impede que a vítima pegue essa decisão do juiz criminal, que decidiu lá pelo mínimo de indenização, execute no juízo cível o dinheiro que o juiz criminal colocou no papel e durante a liquidação de sentença demonstre que o prejuízo foi maior do que o arbitrado pelo juiz criminal. Pois muito bem, caso o juiz criminal me condene e me aplique pena de prestação pecuniária e ainda nessa condenação arbitre uma certa indenização para a vítima, quando eu pagar à vítima essa prestação pecuniária, esse valor vai ser deduzido da indenização que o juiz colocou como devido para a vítima. Ou seja, pelo crime, o juiz me aplicou prestação pecuniária de R$1.000 e como mínimo de indenização fixou para a vítima R$1.500. A partir do momento em que eu pago essa prestação pecuniária de R$1.000, esses R$1.000 debitam do que eu estava devendo para a vítima. Ou seja, agora eu vou dever para a vítima não R$1.500 da indenização, vou dever só R$500 da indenização. É isso que está dizendo o artigo 45, parágrafo 1º. E vem o parágrafo 2º e ainda diz assim, no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária poderá consistir em prestação de outra natureza, que aí vem outra diferença em relação à multa. A multa é pagamento em dinheiro mesmo. Só que o parágrafo 2º está dizendo que caso o juiz me condene a prestação pecuniária, a vítima ou o beneficiário, a vítima, os dependentes da vítima ou a identidade pública com destinação social, eles podem aceitar que eu preste outra coisa. É uma prestação de outra natureza, desde que lícita, né? Claro, por exemplo, o juiz me condenou à prestação pecuniária e eu posso tentar combinar o vítima, eu não tenho dinheiro para te pagar, vamos fazer assim, eu posso trabalhar para ti 1 mês. Você quer que eu trabalhe para ti 1 mês? Pois beleza, eu vou trabalhar para ti 1 mês. É uma prestação de outra natureza. Aqui é importante só para a gente perceber que na multa não vai ter outra conversão em prestação de outra natureza. E na prestação pecuniária vai. Turma, mas acontece que meu tempo acabou. E aí eu vou falar sobre a multa na próxima aula, para que eu não comece conversando sobre a multa e pare. Então eu vou falar sobre a multa na próxima aula e eu faço uma tabelinha diferenciando a prestação pecuniária da pena de multa. Tudo bem? Então fiquem com Deus e tudo de bom, turma. Tchau, tchau.